acabou. Pode parecer exagero, mas talvez o maior astro da história do UFC tenha encerrado sua carreira da pior maneira possível. E não fui eu quem disse isso, foi Renato Moicano. Segundo ele, Conor McGregor simplesmente entrou no octógono para perder. Será que ele exagerou? Ou finalmente alguém falou a verdade que ninguém queria admitir? Fala galera, o assunto hoje está incendiando o mundo do MMA. Renato Moicano simplesmente destruiu Conor McGregor depois do retorno do irlandês. Não foi uma crítica comum, foi uma declaração pesadíssima. Ele chamou a luta de um dos momentos mais vergonhosos da história do UFC. Disse que McGregor parecia um corpo sem alma. E foi além, e afirmou que hoje Paddy Pimblett atropelaria o ex-duplo campeão. Será que o Moicano passou do ponto ou apenas verbalizou aquilo que milhões de fãs estavam pensando? Hoje vamos analisar tudo, porque a discussão vai muito além da derrota. Ela pode representar o fim definitivo de uma era. Durante anos, Conor McGregor foi simplesmente o maior fenômeno que o UFC já produziu. Mudou salários, mudou venda, mudou o jeito de promover lutas, virou celebridade mundial, bilionário, empresário, astro do cinema. Mas existe uma pergunta que acompanha Conor há muitos anos. Depois de ganhar tanto dinheiro, ele ainda queria lutar? Porque uma coisa é querer competir, outra completamente diferente é precisar competir. E talvez aí esteja toda a diferença. Enquanto Max Holloway vive exclusivamente para evoluir como atleta, McGregor já parece viver para manter viva a marca. O que o Moicano quis dizer quando afirmou que Conor entrou para perder? Ele obviamente não estava dizendo que houve entrega. O ponto é outro. Ele acredita que McGregor entrou sem fome, sem urgência, sem obsessão, sem aquela violência competitiva que transformou o irlandês em um dos maiores da história. Mas a crítica do Moicano começa antes da lesão. Ela está relacionada à postura, à energia, a linguagem corporal. Desde o início parecia um atleta sem aquela chama competitiva. Isso chamou a atenção de muita gente. O problema não é técnico, é mental. Fisicamente, ainda é possível recuperar muita coisa, mas recuperar a obsessão, a vontade de sacrificar tudo, isso é outra história. Quando já conquistou tudo, dinheiro, fama, reconhecimento, empresas, Hollywood, patrimônio. O que faz alguém assim voltar a apanhar dentro do octógono? Essa resposta talvez nem o próprio Conor tenha. Essa talvez tenha sido a fala mais polêmica de Moicano. Ele disse que Pimblett jambrolhava Conor hoje. Parece uma afirmação menos absurda do que anos atrás, porque Pimblett vive a sua melhor fase, está ativo, evoluindo, competindo várias vezes, enquanto McGregor passou 5 anos parado. E ritmo vale muito. E quando perdeu completamente esse ritmo, o marketing virou maior que o atleta. Esse talvez seja o ponto mais interessante. Durante toda a semana, McGregor apareceu diferente. Família, discursos religiosos, falas sobre Deus, postura tranquila, imagem de um homem renovado. Nada contra isso. Mas Moicano levantou uma dúvida. Será que aquilo era preparação para a luta? Ou preparação para reconstruir a marca McGregor? Porque dentro do octógono, nada daquela transformação apareceu. Vou falar uma coisa que muita gente talvez não goste. Existe uma enorme diferença entre ser o maior nome do esporte e ser um dos melhores lutadores do esporte. Hoje, Conor continua sendo disparado um dos maiores nomes do UFC, mas como atleta, ele já não parece pertencente à elite. E talvez seja justamente isso que mais doa aos fãs, porque ninguém gosta de assistir um ídolo envelhecer, ainda mais um ídolo que parecia invencível. Talvez Moicano tenha sido duro. Mas será que ele mentiu? Agora eu quero saber de vocês. Moicano exagerou ou falou exatamente aquilo que todos estavam pensando? McGregor ainda consegue vencer um top 10? Você colocaria dinheiro nele contra Pimblett? A carreira esportiva do Conor acabou? Comente aqui embaixo, porque essa discussão promete. Conor McGregor mudou o MMA para sempre. Isso ninguém vai apagar. Seu legado continuará intacto. Mas legado e presente são coisas diferentes. O presente mostra um atleta distante daquele fenômeno que conquistou 2 cinturões. Renato Moicano fez uma crítica duríssima. Algumas podem soar exageradas, outras são difíceis de ser rebatidas depois do que vimos no octógono. Agora resta saber se McGregor ainda tentará reescrever o último capítulo, ou se essa realmente foi a última página da sua história como competidor de elite. Se você curte a análise, já deixa o like, porque ajuda demais o canal. Se inscreva para não perder nenhuma cobertura do MMA e ative o sininho, porque os próximos dias prometem muita repercussão sobre o futuro de Conor McGregor. Agora eu quero ler a sua opinião. Renato Moicano exagerou ou finalmente alguém teve coragem de dizer a verdade?